Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre corantes. Aqui eu tô pegando algumas das maiores dúvidas que eu recebo de vocês nos comentários, nas mensagens, no e-mail e trazendo aqui para o canal para a gente discutir sobre isso. Então hoje eu vou falar sobre os tipos de corantes mais utilizados na confeitaria, qual é melhor, qual não é melhor, para que cada um é melhor. Será que tem um que é melhor para alguma coisa, mas de repente para outra não é tão bom assim? Tudo isso nesse vídeo de hoje, vem comigo que eu vou esclarecer tudo. Hoje em dia, o mundo da confeitaria artística tem muita variedade de produto, muita diversidade e tipo de produto diferente, e uma delas é o corante que consegue trazer cor, vida e diversidade para as nossas decorações e que hoje em dia tem uma gama de tipos, de cores. E aí, qual é melhor? Qual que eu uso? Qual que eu não uso? Será que eu posso usar esse corante para fazer isso? Será que eu não posso usar esse tipo de corante para fazer alguma coisa? Qual é melhor para usar? Será que tem um que eu consigo usar em tudo? Será que tem algum que eu só posso usar para alguma coisa específica? Então hoje vamos esclarecer todas essas questões, todos esses pontos e falar sobre os principais e 3 tipos de corantes mais utilizados na confeitaria artística. O primeiro corante que a gente vai falar aqui é o corante líquido. E o corante líquido, como o próprio nome já diz, já é líquido. E ele tem duas formas diferentes de se encontrar aí nas lojas e no mercado da confeitaria, que é corantes líquidos à base de água e corantes líquidos à base de álcool de cereais. E isso faz com que eles sejam completamente diferentes na hora do uso. Mas, em geral, os corantes líquidos são melhores para que você utilize ou em aerógrafo, que é aquela máquina, aquela bombinha com uma pistolinha assim que você consegue fazer pinturas incríveis, ou quando você vai fazer pinturas à mão, aquareladas ou pinturas feitas com o pincel. Tudo isso você consegue fazer com o corante líquido. Não só com o corante líquido, mas você consegue fazer com o corante líquido. E, no geral, a melhor função que o corante líquido tem é essa. Para outros preparos, para outras misturas, para outros acabamentos, para outras ideias, o corante líquido por vezes não é tão bom assim. Eu vou explicar isso mais pra frente, os motivos. Mas a gente tem então corante líquido à base de água, à base de álcool, e eles são bons para aerografia e pinturas. E aqui, qual é a diferença de ser à base de água e a diferença de ser à base de álcool de cereais? O corante líquido à base de água não é tão eficiente em termos de secagem, principalmente quando a gente está falando de pasta americana, onde a gente por muitas vezes tem problemas com umidade. Talvez o corante líquido não seja tão bom assim quando for o à base de água, porque você vai ter um produto à base de água em contato com uma superfície que não aceita muito a umidade, que pode demorar mais para secar e também pode comprometer o resultado final da sua pintura ou do seu acabamento. Então, entre os corantes líquidos à base de água e de álcool, geralmente o à base de álcool é melhor aceito para superfícies como a da pasta de açúcar e também para pinturas e acabamentos em chocolate. Quando você vai fazer uma pintura externa no chocolate, sem ser feito à base de manteiga de cacau, você pode às vezes utilizar corantes diluídos em álcool de cereais ou corantes à base de álcool de cereais. Eles dão mais resultado do que a água. A água não é amiga nem do chocolate e nem das pastas de açúcar. Então, dos corantes líquidos, o melhor deles é o à base de álcool, porque tem uma secagem mais rápida e não interfere na qualidade da superfície, principalmente das de açúcar. Em geral, o corante líquido não é aconselhado para ser utilizado para tingir pastas e cremes e nem para tingir, por exemplo, massas e recheios. Por quê? Por ser muito líquido. Ele consegue trazer uma grande quantidade de umidade, desbalancear aquela mistura em termos de consistência e não tem uma potência de cor tão forte para atingir o preparo inteiro. Então você tem que colocar muito corante
do corante líquido para chegar na cor que você quer, e isso acaba desestabilizando, tirando aquele preparo, aquela mistura da consistência ideal que ela tinha. Então, se você tinge uma pasta americana com corante líquido, ela vai ficar muito macia, muito mole, vai desregular a composição daquela pasta. Se você tinge um creme, por exemplo, um glacê real com este corante, você pode fazer com que esse glacê perca o ponto, porque o glacê é a base de claras, açúcar, ácido e água. Então, quando você tem uma grande concentração de água, além do que deveria, você acaba desestabilizando essa mistura também. Então, o ideal aqui é você utilizar esses corantes líquidos apenas para pinturas e trabalhos em aerógrafo, de preferência o corante líquido à base de álcool de cereais. O segundo corante do qual a gente vai falar aqui é o corante em gel. E de cara eu já vou citar que o corante em gel é o mais utilizado pelas pessoas na confeitaria, porque ele é de fato o que consegue nivelar aqui o melhor custo-benefício. Não que ele seja o melhor, porém ele é o melhor que tem o melhor preço. Por quê? O corante em gel, ele, como o próprio nome já diz, vem em gel. Isso faz com que esse corante seja mais consistente, mais concentrado, ou seja, ele consegue ser mais versátil na hora do uso. Diferente do corante líquido, que a gente só consegue utilizar em aerografia e pintura, o corante em gel já consegue tingir massas, cremes, recheios e pastas sem ter grandes problemas. É possível você atingir as cores desejadas com esse corante e é possível colocar uma quantidade maior desse corante, já que ele não desestabiliza tanto a textura dos seus preparos. Dependendo do grau de coloração que você precisa, isso pode afetar sim um pouco a textura dos preparos e também um pouquinho no sabor. Essas são as desvantagens do corante em gel. Por outro lado, é um corante que tem uma versatilidade muito grande por poder ser utilizado em diversos preparos para atingir diversos tipos de ingredientes e produtos diferentes, porém ele tem essa desvantagem de algumas vezes poder deixar um sabor residual não agradável no preparo quando você precisa atingir uma cor mais intensa. Outra desvantagem do corante em gel é que ele desbota com muita facilidade, principalmente quando exposto à luz. Então, as marcas mais conhecidas e mais acessíveis de corante em gel têm esse pequeno problema com algumas cores mais fortemente. Todas desbotam, porém algumas com mais facilidades. É o caso do lilás, do rosa, do azul e do laranja também. Isso não significa que são só essas cores que desbotam, mas na maioria das vezes os pigmentos que a gente encontra nesses corantes, nas suas variações de cores, desbotam com mais facilidade. Isso significa que muitas vezes você tinge uma determinada quantidade de produto numa determinada tonalidade e depois, com o tempo, com as horas passando e aquele produto exposto à luz, principalmente em festas, em eventos onde às vezes os produtos ficam expostos por algumas horas e com luz sobre eles, aquele produto vai perdendo tonalidade original e ficando cada vez mais claro. Então, corantes em gel são muito versáteis porque conseguem atingir uma gama de produtos e ingredientes muito grandes sem desestabilizar e desestruturar tanto a fórmula desses preparos e tem um preço muito acessível. Por outro lado, algumas vezes eles deixam um sabor residual não agradável no paladar e desbotam com muita facilidade. Então, esse é o segundo corante do qual a gente falou aqui, é um dos mais utilizados porque é muito versátil, muito barato, porém não é o melhor em termos de qualidade, porque por conta desses probleminhas que a gente acabou de citar aqui. O terceiro corante do qual a gente vai falar aqui hoje, e o último corante do qual a gente vai falar aqui hoje, são os corantes em pó. E assim como os corantes líquidos, os corantes em pó também podem ser encontrados em dois tipos principais diferentes, tá? E aí dentro deles também a gente consegue subdividir em outras coisas. Mas a gente tem os corantes em pó hidrossolúveis e os corantes em pó lipossolúveis. Como o próprio nome já diz, os corantes em pó hidrossolúveis são os corantes dissolvíveis, solúveis em água. E os corantes em pó lipossolúveis são os corantes dissolvíveis ou solúveis em
gordura. Qual dos dois é melhor? Depende do para o que você estiver utilizando. Mas para a gente que é confeiteiro, eu já vou deixar a dica aqui de que 99% das vezes o lipossolúvel vai ser mais eficaz e mais versátil para o que a gente faz. Então, não que o hidrossolúvel seja ruim, mas ele acaba ficando um pouco mais restrito a menos usos. Então, o lipossolúvel, no caso de você optar por um corante em pó, é melhor porque ele consegue abranger mais produtos. Porque o hidrossolúvel, por exemplo, conseguiria ser misturado em cremes, massas, recheios, glacês, porém não consegue misturar, por exemplo, em chocolates. Ele tende a manchar e soltar pigmento com mais facilidade em dias úmidos. Quando a gente fala, por exemplo, de pasta americana, você consegue tingir pasta americana com corante hidrossolúvel? Consegue, porém ele mancha com mais facilidade quando em contato com a umidade, porque ele é solúvel em água. Então, num dia úmido e a pasta americana começa a ficar levemente melada, pode ser que aquela cor comece a manchar tanto no toque quanto uma na outra. Então, se a gente tem uma decoração onde tem um acabamento vermelho aqui e por cima vem um rosa claro, pode ser que o vermelho comece a interferir na cor do rosa claro. Então, tem algumas questões que impedem um pouco o hidrossolúvel de ser tão utilizado. Ele consegue diluir em glacê real? Consegue, mas também tem esse mesmo problema da umidade. Então tem alguns pormenores aí que faz com que a gente utilize mais o lipossolúvel, que a gente consegue tingir pasta, consegue tingir glacê, consegue tingir massa, consegue tingir creme e consegue também tingir chocolate, por exemplo, que jamais conseguiria diluir o corante hidrossolúvel, vai diluir aí o corante lipossolúvel com facilidade. Então, dos corantes em pó, o lipossolúvel é mais versátil que o hidrossolúvel. E, em geral, os dois corantes são os que mais têm qualidade em todos os sentidos. Eles não deixam sabor residual e eles têm uma potência de pigmentar algo muito grande. Então você acaba utilizando uma quantidade menor de corante para atingir uma cor mais intensa, sem falar na gama de cores e possibilidades que as marcas que têm esses corantes possuem. Dentro, por exemplo, dos lipossolúveis, a gente tem corantes opacos, a gente tem corantes metálicos, a gente tem corantes brilhantes, então a gente consegue aí criar decorações, acabamentos e ter ideias com mais facilidade e com mais opções. O corante em pó, sem sombra de dúvida, é o que atende melhor às nossas necessidades. O único, porém, é que na maioria das vezes ele tem um valor mais elevado do que os corantes em gel e líquido, por exemplo. Mas só para você ter uma ideia, até os corantes em pó conseguem trabalhar em pinturas de aerografia se você diluí-los em álcool de cereais. Então eles realmente são os mais versáteis dos três, com maior poder de pigmentação, sem deixar sabor residual. Ah, e outra questão, eles não desbotam com a luz. Eu falo isso porque sei na prática que isso acontece quando a gente faz bolos para exposição não comestíveis, para competições, para feiras ou para ficarem expostos em vitrines e lojas. Os corantes em gel sempre desbotam com uma facilidade muito grande. Isso acontece em questões de horas, você já consegue ver diferença de cor. Os corantes em pó, eu já tive trabalhos que passaram mais de 3 anos expostos à luz e não desbotaram. Então, realmente, o corante em pó tem uma qualidade muito mais elevada. Se você vier me perguntar aqui, qual marca, Gabriel, de cada tipo de corante você utiliza? E aí eu vou te responder as que eu mais gosto e utilizo. Nos corantes líquidos, eu diria os corantes da Ino. A Ino é uma marca de aerógrafos e corantes para aerografia. São os melhores corantes líquidos que eu já utilizei. Quando preciso, utilizo os dele. Se não tenho, diluo os em pó. Dos corantes em gel, tem 2 marcas que são muito boas hoje em dia no mercado e são as que eu mais utilizei. Não posso falar de outras porque hoje em dia a gente começa a ter tanta marca de corante que eu não posso falar mal de uma marca que eu nunca utilizei, mas eu posso falar bem de 2 marcas que eu já utilizei, que são a Mix e a Arcolor. E cada vez mais eles vêm criando linhas
com cores, tonalidades diferentes, e são duas marcas boas de corante em gel para serem utilizadas. E aí, quando a gente passa para corantes em pó, a gente vai falar com certeza de Luli-Candy. Luli-Candy é uma das marcas de corante em pó do mercado brasileiro com mais variedade de cores, tonalidades e tipos que você vai ver. Não tem nenhuma outra marca de corante no mercado com tanta variedade assim de cores e de tamanhos também. Se você quer só um pouquinho, eles têm uma embalagem com uma quantidade menor. Se você precisa de mais quantidade, você tem potes com quantidades maiores. Você tem corantes metálicos, corantes que brilham na luz negra, com tonalidades neons, com cores incríveis. Corantes opacos para pinturas, para fazer flores ou para tingir uma pasta americana também você consegue tingir, pintar a superfície. Você tem corantes neons, metálicos, opacos, brilhantes, que podem ser utilizados para tingir pasta, glacê, massa de bolo, recheio, chocolate, fazer pintura na superfície, diluir em álcool para pintar com aerógrafo. Então, realmente é tanto o melhor corante quanto a melhor marca para você poder utilizar nos seus preparos da confeitaria. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que vocês têm sobre alguns tipos de materiais que a gente usa na confeitaria. Hoje a gente falou sobre os corantes. Se você tem mais dúvidas sobre corantes, deixa aqui no comentário. Se você tem dúvidas sobre outros tipos de materiais que a gente utiliza e quer que eu fale sobre eles, também deixa aqui nos comentários. E dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo e esse canal com quem você sabe que pode gostar, se interessar e precisar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Aqui no YouTube a gente se vê todas as quartas e sábados ao meio-dia. Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, onde eu posto conteúdo de confeitaria toda semana também. Tô lá sempre nos stories, com publicações de receitas e dicas no feed, e entra no meu grupo do Telegram clicando no link aqui da descrição do vídeo, onde eu posto também mais dicas, receitas, técnicas e apostilas com as medidas dos preparos que eu faço aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo e até lá!